A paz de Cristo, meu irmão. Neste vídeo eu quero relatar ao teu coração a mensagem que tem o título Aprendendo a lidar com zombaria. Aprendendo a lidar com zombaria. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele traz uma informação, uma mensagem dos últimos dias sobre que haveria escarnecedores, zombadores, que andariam segundo as suas concupiscências. Homens, mulheres, pessoas carnais, pessoas sem Deus, sem princípios, sem moral, zombadores da fé, do Evangelho, de Cristo, da Igreja dos Cristãos. Nós estamos nos últimos dias. E Pedro, o apóstolo, usado por Deus, trouxe-nos esta informação. Mas, irmão e irmã, como lidar com zombaria, desprezos, humilhações que você passa, que eu passo, que nós passamos? Todos nós enfrentamos desprezos, zombaria, escárnio na vida. E esta mensagem nos ajudará a sermos mais prudentes, mais fortes, mais instruídos e alicerçados para enfrentar este embate do desprezo, da zombaria. Você não pode, irmão. Na verdade, não é pode, não deve se esmorecer, desanimar, parar, desistir o que você estava fazendo, exercendo na presença e no reino de Cristo, por causa de uma zombaria. Pode ser que você louvou ao Senhor e alguém zombou. Pode ser que você está começando a pregar a palavra e alguém zombou, dizendo que você não sabe pregar, que você não sabe louvar, que você não sabe reger, que você não sabe orar. Zombam de você, da sua voz, do seu estilo, do seu modo de agir, de ser, de comportar. São zombadores. Os zombadores não existe só lá no mundo de trevas, de pecado. Não, dentro das igrejas existem pessoas carnais, naturais, que muitas vezes zombam de pessoas que Deus tem chamada, que Deus escolheu, está levantando para uma grande obra. Tudo isso passamos, eu passei na minha vida. Eu posso te dizer, eu passei desprezo, zombaria na minha jornada, mas estou aqui pela graça, aleluia, pela misericórdia e pelo poder de Deus, que sempre me sustentou e sustenta até hoje. Ó irmão, ó irmã, seja forte, seja um guerreiro. A zombaria que você passa hoje,
o desprezo que você passa hoje, as afrontas, te prepara para lá na frente ter uma bagagem gigantesca e você vai poder ajudar muitas e muitas pessoas na sua caminhada. Continue então, permaneça então, seja forte, seja firme, seja valente, desassombrado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu sinto o Deus eterno aqui nesta mensagem. Estou vos falando pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que me ajuda a pregar esta mensagem ao teu coração. Aprendendo a lidar com zombadores. Pedro fala dos últimos dias. E se eu te dizer que já lá no início da criação humana já existia zombadores, desprezadores. Você está lembrado do patriarca Noé? Noé foi incumbido, na época, de construir uma arca. A arca que salvaria a humanidade naquela época. E Noé começou a executar a obra que o Deus Criador lhe mostrara, para que ele fizesse esta arca. Nessa época não havia chuva sobre a terra. Imagine comigo o que Noé não foi zombado. O quanto Noé foi zombado nessa época pelaquela geração corrompida, aquela geração maligna, perversa, cruel, uma geração afastadíssima do Criador de Deus. Eles zombavam do patriarca Noé. Mesmo assim, Noé estava executando a obra de Deus. Noé não parou. Noé não desistiu. Noé fez o que Deus o instruíra. Mas ele enfrentava o desprezo, a humilhação, a zombaria daquele povo. E o que Noé fez? Como Noé lidou, venceu a zombaria? Noé lidou com a zombaria da sua época com fé. Ele manteve a fé em Deus. Este é um dos pontos. Mantenha a sua fé em Deus perante a zombaria e os zombadores. Noé teve o foco. Noé manteve o foco em Deus, o foco no projeto de Deus. Noé não perdeu o foco perante as zombarias do povo da sua época. Noé continuou trabalhando, construindo a arca. Ele não parou de trabalhar, ele manteve o trabalho. Noé também manteve a paciência. Noé teve paciência, que é perseverança. Tudo isso Noé fez para lidar com os zombadores da época. E Noé triunfou e foi salvo. Foi poupado, ele e a sua família, que perseveraram com fé, com foco, trabalho, paciência, perante os zombadores que pereceram no grande dilúvio.
Oh, meu irmão, minha irmã, como lidar com os zombadores? Como lidar com a zombaria? Como? Noé já nos ensina um pouco como lidar. Em segundo lugar, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, ou seja, zombadores. O que eu devo fazer para lidar com zombaria e com zombadores é sair do meio da roda deles. O conselho da palavra de Deus é este: não se assente, não se ajunte em comunhão, em amizade, em aliança com pessoas que zombam de Deus, zombam da fé, zombam da igreja, zombam de Cristo, do Evangelho, e zombam de você, zombam de nós. O conselho do Salmo é: saia do meio deles, se afaste, se afaste. Em terceiro lugar, nunca se discuta e nem repreenda um zombador. Não discuta com um zombador e nem repreenda-o, porque ele despreza as tuas palavras. Salomão nos orienta em Provérbios, capítulo 9, versículos 7 e 8. O sábio te ama, mas o zombador, escarnecedor, te rejeita, te afronta, te despreza, não está nem aí pelas tuas palavras. Então, terceiro conselho, como lidar com zombaria é nunca discutir e nem repreender o zombador. Em quarto lugar, como lidar com zombaria e zombadores é ficar longe dos zombadores. O que eu tenho de proveito ficar lá perto? O que eu vou ganhar? O que vai somar na minha vida? Nada. Mas é nada. Zero. Então, eu devo ficar longe. Estabelecer limite. Provérbios 22, versículo 10. Lança fora o escarnecedor, e logo se vai a contenda. Então Salomão está dizendo: estabeleça limite. É o mesmo que você está lançando fora. Ele não vai entrar para dentro da minha propriedade, do meu espaço, do meu convívio. Eu estabeleço limites para o zombador. Em quinto lugar, como lidar com zombaria e zombadores? O nosso Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, Ele é o maior exemplo. Isaías 53, versículo 3, diz: Ele era desprezado, zombado. Quando você vai para o Novo Testamento, Jesus, ali no seu julgamento, indo para o julgamento, ele recebe uma coroa de espinho, é soqueado, esbofeteado, cuspiram em seu rosto, em seu corpo, bateram nele, tamparam os seus olhos e ainda zombaram, dizendo: profetiza, se tu és profeta, profetiza quem te bateu. Vamos ver se você é profeta. Era assim que eles tratavam Jesus. Eles não chamavam-o de mestre.
de você, como muitos chamam aí o Mestre, Cristo, o Senhor, de você, que para mim está fora, é um desrespeito. Cristo não é você, Cristo é Mestre, Raboni, Mestre, Senhor, Raboni, Senhor, Senhor, e não você. Eles zombavam, mandava ele dizer: quem te bateu, profetiza. Como Jesus venceu? Calado. Ele fez silêncio e não falou. Já liga com um dos pontos aqui: como vencer a zombaria e os zombadores. É não repreender, não discutir, silêncio. Como Jesus venceu? Em silêncio. Como Jesus venceu a zombaria e os zombadores? Com amor, amando-os. Como Jesus venceu a zombaria? Perdoando-os. Eu não preciso me vingar. Nunca se vinga de um zombador, de uma zombadora. Não. Lembre-se que está escrito, Gálatas 6, versículo 7. Tudo o que o homem semear, isso colherá. De Deus ninguém zomba, escarnece. Tudo que o homem semear, isso colherá. Meu querido irmão, é um dos passos para vencermos a zombaria. Seja firme e forte. Deus está contigo. Levante a cabeça, siga em frente e vamos triunfar na presença de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Eu peço essas palavras a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.